Minha gente das redes sociais, olha, Imperatriz começa a semana visando o próximo jogo contra o Juventude. Diretoria continua correndo atrás de contratações. E Federação Maranhense de Futebol, mais uma vez, altera a tabela do campeonato. Estas e outras informações você acompanha a partir de agora no nosso Papo Esportivo desta terça-feira, hoje, 23 de março de 2021, que já está no ar. Antes de começar o programa, eu quero fazer aquele pedido especial para você que acompanha o nosso vídeo aí no YouTube, para dar joinha, compartilhar aí com os amigos, se inscreva também no canal. É muito importante essa sua inscrição para que a gente possa fortalecer cada vez mais o nosso canal e traga informações precisas do futebol para você e também do Imperatriz. E, se possível, ative aí o sininho para você ser notificado sempre que tiver vídeos novos aqui no canal, beleza? Conto com a sua participação e você aí que está acompanhando ao vivo no Facebook, pode deixar mensagens aqui para a gente atualizar, discutir com você e responder algumas perguntas. Tranquilo? Olha só, o nosso Papo Esportivo tem o apoio do Rancho Botafogo, o mais novo espaço para eventos familiares ou simplesmente o seu ensaio fotográfico. Fica localizado ali na Avenida Bebedouro, no Camaçari. Para saber mais sobre o Rancho Botafogo, basta você acessar o Instagram, Rancho_Botafogo. Também Laboratório Modelo, há mais de 39 anos de excelência em análises clínicas. Agora em 3 endereços, Rua Benedito Leite no centro, Alagoas no Jussara e também na Rua Sergipe, nos Três Poderes. E o melhor, nessa época de pandemia, você pode agendar o seu exame pelo WhatsApp 98112-2027. E também você confere aí esse vídeo bastante interessante para você. Se você gosta de apreciar uma boa culinária, tem que conhecer a Paelinha e se deliciar com a melhor paelinha de carneiro, camarão, mariscos. É de dar água na boca. Peça já a sua pelo zap 981007060 ou pelo app de um dos nossos parceiros delivery e se delicie com a melhor paelinha da cidade. 981007070. Pediu paelinha? Pediu bem. Paelinha Delivery. É de dar água na boca, né? Então, peça já a sua, estamos chegando praticamente na hora do almoço, vale a pena você provar esta paelinha delivery. Olha só, minha gente, o Imperatriz teria que ter jogado ontem contra o Juventude pelo Campeonato Maranhense, seria o jogo da 6ª e penúltima rodada. Só que a federação, atendendo um pedido da diretoria do Cavalo de Aço, adiou o jogo para a próxima segunda-feira, dia 29, 18h30, no Estádio Municipal Frei Epifânia. Jogo decisivo para as pretensões do Imperatriz, que precisa vencer para tentar fugir do rebaixamento. O Cavalo de Aço tem ainda 2 jogos no campeonato, tem este jogo contra o Juventude na próxima segunda-feira e na última rodada contra o Bacabal. Contra o Bacabal é disputa direta. O Bacabal hoje é o penúltimo colocado com 3 pontos, perdeu para o Moto no último domingo, resultado bom para o Imperatriz, só que o Imperatriz não tem só o Bacabal como adversário dessa briga aí para fugir do rebaixamento. Tem também o São José e ainda o IAP. O IAP está um pouquinho mais difícil, porque o IAP terminou empatando o seu jogo contra o Pinheiro. O resultado ideal para a Imperatriz seria a vitória do Pinheiro, mas o jogo terminou empatado 2-2 no último sábado. E aí o IAP foi para 5 pontos ganhos. Então abriu 4 pontos do Imperatriz. O Imperatriz precisa vencer um jogo, iria 4 pontos, e empatar o outro, iria 5 para se igualar com o IAP e torcer para o IAP não vencer mais nenhum jogo. Perder, aliás, o seu outro jogo. O IAP tem ainda 2 partidas a realizar, né? Então, teria que torcer para o IAP perder o seu outro jogo para o Imperatriz terminar empatado com 5 pontos e levar vantagem nos critérios de desempate. Mas a briga mesmo está restrita contra o Bacabal e contra o São José. Então, o Imperatriz precisa, pelo menos, vencer um jogo que seja contra o Bacabal. Iria a 4 pontos, teria que torcer para o Bacabal perder os seus outros 2 jogos e o São José também perder os seus outros 2 jogos. É complicada essa matemática para o Imperatriz. O melhor é o Cavalo de Aço vencer os seus 2 jogos restantes. Iria a 7 pontos. Com 7 pontos, eu tenho certeza que ele se livra do rebaixamento, porque São José e Bacabal
não vão conseguir chegar a 7 pontos, pelo menos é que a torcida do Imperatriz espera. Mas voltando ao time do Cavalo de Aço, que começou a trabalhar visando esse jogo contra o Juventude, teve aí o anúncio do Léo Paraíba, tenta outras contratações, a negociação com o Ulisses, aqui de Barra do Corda, esfriou, parece que não vai dar jogo, o Ulisses está muito tempo parado, não demonstrou muito interesse em vir jogar pelo Imperatriz, pelo menos a informação que a gente tem através do repórter Edivaldo Cardoso, da Mirante FM, e com isso, o Ulisses é carta fora do baralho. Então, o Imperatriz tem que correr atrás de outros jogadores. O tempo está passando. O Imperatriz tem que registrar jogadores para esse jogo da próxima segunda-feira contra o Juventude. E os jogadores precisam chegar para treinar. Diz que tem um lateral direito aí treinando, que veio do Piauí, mas ainda não está registrado. O Charles Guerreiro, que hoje responde pelas duas pastas, tanto a direção de futebol como o comando técnico, né, como técnico interino, tem que definir a situação desse lateral, porque se ele der conta do resultado, se a comissão técnica entender que é um jogador que tem capacidade de ir para o jogo, já resolve um problema que é a falta de um lateral reserva do João Victor. E até agora só tem o João Victor, não tem outro lateral. Então esse lateral serviria para ser o reserva imediato do João Victor. Mas precisa de atacante. Só o Léo Paraíba não vai dar conta do recado. Precisa pelo menos de mais um 9 para chegar ali, já que o Matheus Lima pediu rescisão de contrato, não faz mais parte do time do Cavalo de Aço. A mesma coisa também o Renatinho. Mas tem a volta aí do Alain e do Cebolinha, jogadores que estavam entregues ao departamento médico, foram liberados e vão poder estar à disposição do Charles Guerreiro para o próximo jogo. Mas falta aquele 9, aquele homem-gol. E o Imperatriz tem que correr atrás deste jogador para que, assim, o ataque possa ser fortalecido. Então, tem toda essa semana aí para ver esta situação do Cavalo de Aço em relação a estas contratações. Eu acredito que o Imperatriz ainda tem chance de se livrar do rebaixamento, mas a diretoria precisa correr contra o tempo no que diz respeito a essas contratações. Tive a informação também que o Conselho Deliberativo estava pronto aí para ajudar na questão da contratação desses jogadores, pagando o salário aí de 1 ou 2 jogadores. Isso não é informação oficial, mas existe aí esta situação. O Conselho está disposto aí a ajudar a diretoria do Imperatriz nessa questão de pagar aí o salário de 1 ou 2 jogadores, dependendo do valor. Se tiver no valor aí, né, e o Imperatriz vem trabalhando, que não é um grande salário, mas é um salário que dá aí para contratar alguns jogadores da região. O time treina hoje à tarde, a princípio no estádio municipal Frei Epifânio, se não chover. O Imperatriz tem sempre esse problema aí das chuvas, problema de falta de campo, mas se não chover, nesta terça-feira, o treino deve acontecer no estádio municipal Frei Epifânio. A assessoria do clube ainda não confirmou. O certo é que o jogo está confirmado para a próxima segunda-feira contra o IAP, a partir das 18h30. A Federação Maranhense de Futebol divulgou algumas alterações na tabela. Essa divulgação foi ontem à noite. Por exemplo, o jogo clássico Moto Sampaio, que a princípio estava marcado para o dia 31/3, uma quarta-feira, ele ficou agora sem data, por conta dos jogos do Sampaio na Copa do Nordeste. Então, ficou sem data, está definido apenas o horário, que continua, mudou de 18h30 para as 15h30. O estádio, que seria no Castelão, foi para o Deusinho Santos, mas não tem data. A data anterior, inviabilizada por alteração na tabela da Copa do Nordeste, alteração de local por solicitação do mandante, alteração de horário após contato com o representante da CEDEL, questão lá de iluminação. Então, a princípio, apenas o local e o horário estão definidos. Falta definir a data do jogo. Juventude e Bacabal, que a princípio seria no dia 4/4, o domingo, ele passou para o dia 6/4, uma terça-feira, às 15h30. O horário está mantido, também mantido Pinheirão, lá em São Mateus, no local do jogo. Então, Juventude e Bacabal, dia 6/4. E o jogo Moto e São José, que a princípio seria no dia 27, no próximo sábado, passou para a próxima segunda-feira, dia 29/3, às 15h30, no Nilzinho Santos. Então, se antes a gente tinha Moto e São José no sábado e o jogo Juventude e Bacabal na segunda-feira, antes do Imperatriz, agora não vai ser mais essa configuração. O jogo de sábado, Moto e São José, foi para segunda-feira,
15h30, é antes de Imperatriz e Juventude, mas o jogo Juventude e Bacabal foi para o dia 6/4. Então, tem essas alterações aí na tabela do Campeonato Maranhense. Na verdade, como é que ficou a tabela? Ainda restam 2 jogos da 5ª rodada, Moto e Sampaio, que vão definir data, e o jogo Juventude e Bacabal, que foi para terça-feira, dia 6/4. É a 5ª rodada. A 6ª rodada, como ficou? O jogo entre Sampaio e Pinheiro vai ser no dia 7/4, 18 horas no Castelão. Moto e São José, dia 29/3, na segunda-feira, lá no Nilzinho de Santos, às 15h30. E Imperatriz e Juventude, também na segunda-feira, dia 29/3, 18h30, no Frei Epifânio. E na quarta-feira, dia 31/3, logo na sequência do jogo do Imperatriz, teremos IAP e Bacabal. Este jogo é que era para ser no sábado. Então ele foi para quarta-feira, dia 31. Imperatriz vai ter que esperar esse jogo aí para saber a situação de IAP e Bacabal, jogo no Nilzinho Santos, às 15h30. E a última rodada não tem definição de data ainda. A federação vai ter que definir a data desses jogos do campeonato estadual. Então, são as alterações aí do campeonato maranhense na tabela, e a gente, né, fica na expectativa aí da realização desses jogos. Vocês lembram que no início a federação falava que a questão de data era um problema sério, né, e não podia esticar muito o campeonato por conta das datas. Só que agora, durante o campeonato, toda hora está mudando a tabela. Isso também tem muito a ver com jogos transmitidos pela TV FMF. Como as emissoras de rádio não podem transmitir presencial, agora só pode transmitir pela TV FMF. Mas esse é um assunto que a gente vai falar daqui a pouquinho, no próximo bloco, né, sobre essas questões aí de alterações de jogos feita pela Federação Maranhense de Futebol. Por enquanto, você curte aí mais um dos nossos vídeos neste intervalo, e daqui a pouquinho nós voltaremos com muito mais do Papo Esportivo desta terça-feira. Acompanhe aí o vídeo. Bateu aquela fome? É só escolher e pedir a saborosa e suculenta picanha tradicional. Se preferir, tem a picanha ao alho, realçando um sabor mais forte e delicioso. E aquela com um queijinho derretido. Picanha recheada, que é de dar água na boca. É só escolher e pedir no Zap 98188-8888 ou através do aplicativo de um dos nossos parceiros delivery. Ponto da Picanha. Mania de comer bem. Tá aí, o Ponto da Picanha é mais uma opção para você de almoço nesta terça-feira. Também temos o apoio cultural da Transportadora Primus, transportando com segurança e pontualidade, transporte para as principais cidades do sul do Maranhão. Basta você entrar em contato pelo WhatsApp 99178-2759, e a Transportadora Primus resolve o seu problema. Também estamos com Navegue Mais Telecom, a melhor conexão para a internet pelo menor preço. Ligue agora e contrate a sua. 99106-4572 e 98429-4447. Acelere e navegue mais. E também Gatinho Imperial Shopping, o melhor sushi da cidade, eu não conheço outro, aberto de domingo a domingo até às 22 horas, localizado na praça de alimentação do Imperial Shopping. E o melhor, você pode fazer o seu pedido pelo delivery. Anote o número 99124-3305. Minha gente, com relação aí às alterações na tabela, tem muito a ver com os jogos do Sampaio na Copa do Nordeste. Por exemplo, a CBF já fez alteração de alguns jogos da Copa do Nordeste. Mas hoje, nós teremos Copa do Nordeste. Nesta terça-feira, às 15h30, o Sampaio vai jogar contra o Altos do Piauí, lá no Albertão, em Teresina. Às 19 horas, teremos Sport e Confiança na Ilha do Retiro. 21h30, CSA e Bahia, no Rei Pelé, em Maceió. E também às 21h30, Fortaleza e Santa Cruz, na Arena Castelão. Hoje também teremos Campeonato Paulista, fase de grupos, jogo da 5ª rodada, 21 horas, Mirassol e Corinthians. Esse jogo vai ser lá em Volta Redonda, no Raulino de Oliveira. Como todos sabem, lá em São Paulo está proibido jogos. Então, a Federação Paulista está levando aí alguns jogos para outros estados. Mirassol e Corinthians acontece hoje em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, 21 horas, no Raulino de Oliveira. E hoje também tem Campeonato Carioca, Taça Guanabara, 5ª rodada, às 15h30, Resende e Volta Redonda, lá no estádio do
Trabalhador, em Resende, e às 18 horas, Boa Vista e Fluminense em Pacaxá. São 2 jogos do Campeonato Carioca. Com relação aí ao que eu estava falando da Copa do Nordeste, nós temos aqui a alteração de jogos divulgado pela CBF. Por exemplo, o jogo 41 Santa Cruz Esporte, o clássico pernambucano, ele sai no sábado, dia 27 do 3 às 16 horas, para quarta-feira, dia 31 do 3 às 20 horas e 30 minutos. O jogo 43, 4 de julho do Piauí Fortaleza, de 18h15 em local a definir, passou para as 15h45 no estádio Albertão, em Teresina. 4 de julho e Fortaleza. Sampaio Corrêa e Salgueiro, no Pernambuco, que a princípio seria no sábado, dia 27, às 18h15, foi para o dia 29, segunda-feira, às 19h30. Local mantido, que é o Castelão. Jogo 45, Bahia e Altos do Piauí, de 27 do 3, sábado, para o dia 28 do 3, domingo, 16 horas. Lá no Pituaçu está mantido. E o jogo 47, CRB de Alagoas e ABC de Natal, que seria no dia 27, no sábado, passou para o dia 30 do 3, terça-feira, às 19h30, no Rei Pelé. Por que essas mudanças? Porque a CBF está driblando aí as determinações estaduais. Alguns estados estão fazendo aí um lockdown, estão proibindo jogos no fim de semana, como é o caso de alguns estados aí, e aí, para fugir, a CBF marcou jogos para, no caso, próxima semana. É o caso do Maranhão, por exemplo, lá em São Luís. São Luís não vai poder ter jogos no fim de semana. Era o caso do jogo do Sampaio, que iria acontecer no sábado. Então, a Federação Maranhense, juntamente com a CBF, alteraram alguns jogos para a próxima semana, segunda-feira. Então, o jogo do Sampaio vai para segunda-feira, pela Copa do Nordeste. O Sampaio que joga hoje em Teresina. É uma confusão danada no futebol brasileiro. Em alguns lugares tem jogos, em outros não tem. O Campeonato Paulista não pode jogar lá em São Paulo, alguns jogos estão vindo para o Rio de Janeiro. A Copa do Brasil também não pode jogar em alguns estados no fim de semana. Estão mudando também horários, datas. Não joga no fim de semana, mas joga no meio de semana. Então, essa confusão generalizada do futebol brasileiro, que é muito ruim para o futebol brasileiro. Deveria ter uma definição geral. Se para tudo. Mas não deve parar só o futebol. Tem que parar também algumas situações, ou pelo menos restringir. Bares, por exemplo. Se não pode ter futebol, por que pode os bares estarem abertos? Restaurante, tudo bem, todo mundo tem que comer. Mas será que estão fiscalizando a questão do distanciamento social? Será se está só 50%, 40% da capacidade desses locais? Academias também, do mesmo jeito, até porque a academia não é nem serviço essencial. Mas estão funcionando. Como é que está a capacidade dessas academias? Shoppings também. A questão de ônibus. A gente via aí ônibus lotado. Eu mesmo, quando viajei no fim do ano passado, tomei um susto. Não tinha nenhum tipo de restrição. Era todo mundo sentado ali, um do lado do outro, ônibus lotado. Então, precisa ver esta situação para que seja normalizado, unificado no país inteiro. Fica no estado é de um jeito, na cidade do mesmo estado é de outro, e aí vira essa bagunça generalizada que a gente não sabe como é que tem que se comportar. Então, a gente espera que isso possa ser definido aí, chega uma unificação em todo o Brasil. Afinal de contas, nós estamos no mesmo país e o vírus não escolhe cara, e muito menos cidade nem estado. Ele está aí em todo lugar do mundo. Mas, infelizmente, essa política brasileira rasteira de interesse pessoal, de interesse partidário, é que faz o Brasil estar nessa situação. Não quero nem falar sobre isso, porque o nosso assunto aqui é futebol. Mas, muito bem, voltando então para o nosso torrão, que é futebol, continua proibido aí a transmissão de jogos presenciais pelas emissoras de rádio. Eu quero mandar esse recado especialmente aí para o presidente da Federação Maranhense de Futebol, doutor Antônio Alberto, e também para os vice-presidentes de competições, Hans Nina. Gente, não é possível, vai ter jogo da Copa do Nordeste do Sampaio lá em São Luís. As emissoras de rádio podem ir para o estádio transmitir. No Campeonato Maranhense não pode. Eu acabei de falar que não unificam as coisas.
E agora no futebol maranhense tem essa regra também. No Campeonato Maranhense, as emissoras de rádio não podem ir transmitir presencialmente no estádio. Por exemplo, segunda-feira nós vamos ter aqui Imperatriz de Juventude. A Mirante FM, que é a única emissora que transmite jogos presencial, transmitia. Não pode transmitir. Um estádio com capacidade para aproximadamente 10 mil pessoas. Qual é o problema de uma rádio, só tem uma, transmitir esse jogo presencial? A TV vai lá, transmite, pode. A rádio não pode. Não, mas é porque tem que diminuir o fluxo. Mas são 2 órgãos no estádio para aproximadamente 10 mil pessoas. O Frei Epifânio tem 8 cabines de rádio. Ansnina, o Frei Epifânio tem 8 cabines de rádio. A TV FME pode ficar nas cabines do lado direito, que nem ficam, né? Ficam fora, ali acima da tribuna de honra. É ali que eles transmitem. Uma câmera só. A Mirante pode ficar como ficava nas cabines do lado esquerdo. O narrador fica numa cabine, o comentarista fica em outra, um repórter fica no arquibancada de um lado esquerdo, o outro do lado direito. É distanciamento social. Não tem necessidade de fazer essa regra da emissora não ir transmitir, porque estão respeitando o distanciamento social. Precisa rever essa situação, porque a transmissão pela TV FME, por mais boa vontade que tem, tecnicamente deixa a desejar. No último jogo aqui, travou muito. E quem garante que não vai travar na próxima segunda-feira? Então você fica muito restrito, não tem informações na tela, o crédito, substituição, cartão amarelo. É complicado. Então, que a federação reveja esse ponto. Eu não falo em outros estádios do interior que não tem essa capacidade que tem o Frei Epifânio, que tem o Nilzinho Santos, que tem o Castelão. E, ora, se na Copa do Nordeste pode transmitir, por que não pode no Campeonato Maranhense? Não seria a federação que tem que seguir as mesmas diretrizes da CBF? Como é que agora a CBF tem uma maneira de fazer e a federação tem outra? É difícil de entender, entendeu? Mas são determinações. A gente espera que haja um bom senso, que a federação possa ver esse lado, e o presidente da federação também, o Ansnina, não é uma crítica destrutiva, pelo contrário, é uma crítica construtiva no intuito de facilitar o trabalho da imprensa, principalmente em estádios que têm essa condição. É o caso do Frei Epifânio, é o caso do Nilzinho Santos, é o caso do Castelão. Em São Luís tem 2 emissoras que transmitem. Dá tranquilo para cada uma ficar de um lado da cabine, de outro, porque lá no Nilzinho Santos é a mesma situação do Frei Epifânio, e a TV fica centralizada. É o respeito do distanciamento social, não tem nenhum problema. Aqui em Imperatriz só é uma emissora, só a Mirante FM. Então, a gente pede aqui que a federação possa rever essa situação. O presidente, doutor Antônio Américo, o vice-presidente de competições, Ansnina, olhe com carinho, porque não há necessidade desta proibição. Mas, infelizmente, enquanto houver, a gente vai ter que respeitar. Minha gente, chegando então ao final do nosso Papo Esportivo desta terça-feira, só relembrando que hoje tem futebol, inclusive você pode assistir, vamos dar aqui os locais que irão passar esses jogos. Pela Copa do Nordeste, 15h45, Altos do Piauí e Sampaio, lá no Albertão, PPV da Copa do Nordeste. É do PPV que passa os jogos. 19h, Sport e Confiança na Ilha do Retiro. 21h30, CSA e Bahia, no Rei Pelé. E às 21h30, Fortaleza e Santa Cruz, na Arena Castelão. Paulista, hoje, 21h, Mirassol e Corinthians, no Raulinho de Oliveira, Premier, Sky. Campeonato Carioca, Taça Guanabara, quinta rodada, 15h30, Resende e Volta Redonda, no Trabalhador. PPV no Carioca. 18h, Boa Vista Fluminense, em Bacaxá. Também PPV do Carioca. São jogos, portanto, desta terça-feira, onde você pode acompanhar. Tá beleza? Mais uma vez, eu faço aquele pedido especial para você que acompanha o programa aí no nosso YouTube, no vídeo, compartilhe, dê joinha, se inscreva aí no canal, a importância da sua inscrição para que possa fortalecer cada vez mais o grupo. E aqui no Facebook a gente agradece aí pela sintonia daqueles que acompanharam ao vivo. Daqui a pouquinho o vídeo vai estar também no meu Instagram.
Agradecer aí os nossos parceiros, o Rancho Botafogo, também o Laboratório Modelo, Paelinha Delivery, ainda Gatinho Imperial, Transportadora Primos, Navegue Mais Telecom e Ponto da Picanha. Um grande abraço a vocês, uma ótima terça-feira e a qualquer momento nós voltaremos com mais informações do Imperatriz e do futebol do Maranhão. Tchau, tchau.